Olá! Nesse vídeo nós vamos iniciar nossos estudos sobre o consumo de água. Tradicionalmente, os consumidores são classificados em 4 grandes categorias: doméstico, comercial, industrial e público. E essas categorias, elas têm políticas tarifárias diferenciadas. Para entender como é que funciona o sistema tarifário, eu recomendo que vocês acessem o site da prestadora de serviço de saneamento que atende o município de vocês. Aqui eu deixei um link para o sistema tarifário da Corsã que atende aqui o Rio Grande do Sul, em vários municípios, e daí vocês podem ver as tarifas para cada categoria. Na Corsã tem uma categoria que é chamada de residencial social, e essa categoria vocês vão ver que ela tem uma tarifa inferior às demais categorias residenciais. Então, nós vamos ver um pouco sobre cada uma dessas 4 categorias principais que eu citei, iniciando pelo uso doméstico, que é o uso nas residências, área interna e área externa. Esse consumo, ele depende de vários fatores. Nós temos características físicas, por exemplo, a temperatura do ar, a umidade, a frequência da chuva. Em locais onde faz muito calor, geralmente as pessoas consomem mais água. Isso, claro, em locais em que há disponibilidade de água. A renda familiar também influencia. Quanto maior a renda, geralmente maior é o consumo de água. Características da habitação também, o número de pessoas na residência, a área construída, a área do terreno também influencia no consumo. As características do abastecimento, se esse abastecimento é contínuo, se é intermitente. Se tem pressão adequada e qualidade também aumenta o consumo. A forma de gerenciamento também influencia. Por exemplo, se tem micromedição, se tem hidrômetro na residência, se é em um prédio, se tem hidrômetro individual por apartamento. A tarifa cobrada também vai influenciar. Geralmente, quanto maior é o valor cobrado, menor é o consumo. Também depende da cultura, da comunidade, dos hábitos, frequência de banhos, por exemplo, de lavagem de roupas, tudo isso vai influenciar no consumo de água. Esse gráfico eu achei interessante, é de um artigo, tem o link aqui embaixo, depois quem quiser acessar. Ele mostra os consumos por pontos de utilização nas residências. Nessa pesquisa, então, foi verificado que a sexta-feira é o dia da semana com maior consumo de água. Também foi observado que o uso da água para higiene pessoal, temos aqui o uso de lavatório e chuveiro, essas cores, ocorreu todos os dias da semana. O uso da pia também, Por outro lado, o uso de água para lavagem de roupas ocorreu só em alguns dias. Então, nós temos aqui máquina de lavar, aqui tanquinho, concentra principalmente em alguns dias da semana. Temos aqui terça, quarta, sexta e sábado, Então, esse consumo, ele também varia ao longo do tempo, ao longo dos dias da semana, Aqui nessa tabela nós temos o consumo doméstico de acordo com as características da habitação. Temos apartamento, residência, escola, casa popular e alojamento. Vejam que o consumo de água por habitante dia, ele varia bastante. Temos aqui para um apartamento consumo médio de 200 litros por pessoa dia. Numa casa popular nós temos 120 litros por habitante dia, num alojamento 80. Aqui temos como se calcula o consumo médio per capita de uma população, isso, claro, para um sistema já existente. Então, se pega o volume de água distribuído no ano, litros por ano, isso contabilizado nos hidrômetros, E se divide por 365 dias no ano, e também pelo número de habitantes. Então, se obtém aqui um valor de consumo per capita Q na unidade litros por habitante dia. Próxima categoria, comercial. Temos aqui vários estabelecimentos comerciais, de pequenos até grandes consumidores. É bastante difícil, pessoal, estimar o consumo comercial. Existem poucos estudos sobre isso.
e o que se faz geralmente é utilizar alguma equação empírica, como essas aqui, para estimar o consumo nesses estabelecimentos. Sobre o consumo industrial, esse vai variar bastante de acordo com o tipo, o porte e também o processo produtivo utilizado na indústria. Então, nos projetos, muitas vezes a gente tem que estimar o consumo de água a partir da literatura, a partir de tabelas como essa. Por exemplo, nós temos aqui o laticínio, em que o consumo de água gira em torno de 1 a 5 litros por quilograma de produto ao dia. Então, sabendo qual é a produção dessa indústria de laticínios, se consegue estimar qual é o consumo de água em litros por dia. Então, já obtendo uma vazão, né? E para o consumo público, nos diversos estabelecimentos, edifícios, quartéis, escolas, por exemplo, é a mesma coisa. Para fins de projeto, nós temos que estimar o consumo a partir da literatura especializada. Nós temos também alguns modelos de previsão de consumo de água. Esses aqui do quadro são modelos desenvolvidos pela Sabesp e também pelo IPT, e servem para estimar o consumo de grandes consumidores, consumidores especiais, comerciais e também públicos. Esses modelos eles são considerados bem precisos, então é muito bom para evitar erros de projeto, de superdimensionamento ou subdimensionamento. Aqui temos uma continuação do quadro anterior. Nos projetos de sistemas de abastecimento de água, nós vamos dimensionar as diversas unidades do sistema para uma determinada vazão, correto? E essa quantidade de água que precisa ser distribuída, ela depende de vários fatores, por isso nós precisamos conhecê-los. Por exemplo, consumo doméstico. O consumo doméstico depende de uma população e do seu consumo per capita. Então, são dois fatores a serem considerados. Além disso, precisamos conhecer consumos industrial, comercial e público significativo, que a gente vai chamar de consumidores especiais. Temos também que conhecer como a vazão varia ao longo do tempo, por isso nós adotamos coeficientes. Precisamos ter, além da vazão média, também conhecer vazões máximas, vazões mínimas. Temos, por exemplo, o coeficiente do dia de maior consumo, o K1, o coeficiente da hora de maior consumo, que é o K2. Além disso, nós vamos dimensionar o sistema de abastecimento para um período de projeto. Então, nós precisamos conhecer, além da população atual, também a população futura, de início e fim de plano. E também temos que considerar as perdas de água que podem ocorrer no sistema. Então, tudo isso aqui a gente vai ver a partir de agora. Como obter essas informações.